Quero compartilhar uma palavra com você aqui nessa noite. Hoje é culto do amigo. E quem sabe essa pessoa que te trouxe hoje aqui, ela te trouxe porque ela sabia que Deus ia falar contigo. E eu creio que Deus vai falar contigo aqui nessa noite. Ontem à noite, eu estive pregando num congresso, no Ministério Jerusalém, e Deus manifestou a glória dele de uma forma tão tremenda naquele lugar, irmãos, que eu não consegui ficar de pé. A glória do Senhor foi tão tamanha, que eu falei: Senhor, o que significa isso daqui? Quase que eu saí carregado, eu entrei para dentro do meu carro, eu não parava de chorar. Tamanha era a glória do Senhor naquele lugar. E eu quero compartilhar a mesma palavra que ministrei ontem lá naquela igreja. Eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. O Espírito de Deus, você vai compartilhar essa palavra. Essa palavra, quando eu ministrei aqui na nossa comunidade, nós estávamos vivendo no pior momento da pandemia do Covid. Não tinha quase ninguém dentro dos nossos prédios. Havia distanciamento, todas as horas mudava o distanciamento. Era 1,5 metro, era 2 metros, era tantas pessoas, depois diminuía as pessoas. E o Senhor ministrou no meu espírito: tu vai ministrar essa palavra. Nós estamos já chegando no término do ano, estamos faltando aí 5 meses para finalizar o ano. E quem sabe você entrou aqui nessa noite arrastado. Você chegou aqui nessa noite talvez conduzido, pensando em desistir, pensando em abandonar, pensando em chutar o balde. Mas eu quero dizer para você: hoje Deus tem uma palavra de renovo. Hoje o Senhor tem uma palavra ao teu coração. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo. Esse texto é um texto muito lido em velórios. Os pastores gostam muito de ler esse texto em velório. Mas hoje o Senhor vai nos conduzir por um outro caminho. O Senhor vai nos conduzir para o centro da vontade do coração dEle. Hoje eu quero dar o tema a essa mensagem: a biografia de um vencedor. O texto diz bem assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu vou contar até 3. E eu quero que vocês leiam em alto e bom tom esse texto comigo. Amém? 1, 2, 2 Timóteo, capítulo... Eu não falei para vocês o texto? João, é porque você pregou ontem lá naquela igreja, né? Você está querendo vir pregar aqui? Pega o microfone. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Coloca lá. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Quero falar com vocês a respeito da biografia de um vencedor. E talvez você pode me perguntar: pastor, o que é uma biografia? É a história da vida de uma pessoa. E essa biografia, ela pode ser contada. Algumas biografias, elas são escritas quando a pessoa está viva, ou a sua biografia, ela pode ser escrita quando você parte. E talvez você possa me dizer assim: não, pastor, eu não sou uma pessoa importante, as pessoas não vão se lembrar de mim. Não, eu quero dizer para você: todos nós temos uma biografia, todos nós temos uma história. O dia em que você partir, eu quero deixar bem claro para você: alguma pessoa, os teus filhos, a tua família, vai falar bem ou mal de você, mas elas vão falar. Queira você sim ou não, as pessoas vão falar a teu respeito. Queira você sim ou não, quando você sai de um lugar, as pessoas falam de você. Queira você sim ou não, quando você chega, as pessoas falam de você. Agora, esse texto de Timóteo, ele nos relata as palavras de um homem idoso, Paulo, no final da sua vida, depois de décadas, depois da sua conversão no caminho de Damasco,
até a sua prisão em Roma, antes da sua imolação. E ele sabia que ele ia morrer. Paulo sabia que ele ia partir. E diante disso, ele fala essa frase bombástica: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo fala isso, ele sabia que ele iria partir. E se nós fôssemos resumir a biografia do apóstolo Paulo, eu creio que essa declaração de vida dele resumiria tudo. Quando você pega os livros do apóstolo Paulo para ler, você se encanta. Mas eu creio que essa frase, esse versículo, resume toda a história de Paulo. Paulo, diante desse versículo, ele está nos sinalizando de como um vencedor deve viver. Paulo, diante dessa frase, ele está nos dando um rumo, ele está nos dando um prumo de como um vencedor tem que se portar. Paulo, nas suas últimas palavras, ele está nos desafiando de como é de fato que nós devemos viver. E diante dessa frase do apóstolo Paulo, eu quero extrair algumas lições com você. Quando as pessoas se lembrarem de você, quando você partir, o que elas vão falar ao teu respeito? Você sabe, eu já perdi as contas de quantos velórios eu já fiz. E se tem um pastor que gosta de velório, sou eu. Pastor, não fala isso não, eu gosto de estar no velório. Sabe por quê? Porque é o momento que você consola, é o momento que você abraça, é o momento que você afaga, a pessoa está frágil. A palavra de Deus diz bem assim: melhor é uma casa em luto do que uma casa em festa. Porque num momento como esse, a pessoa, ela abaixa a guarda, ela permite Jesus entrar. Você sabe, e muitas vezes você precisa forçar para poder falar da pessoa que está deitada ali. Nem os próprios parentes querem uma palavra para poder falar daquela pessoa que está deitada dentro do caixão. O desejo delas é não falar mal, mas não podem. E vou falar para você, e quando você chegar num lugar que você não tem como você falar do defunto, fala de Jesus, porque a biografia dele sara, a biografia dele liberta, e a biografia dele leva para o céu. E a primeira lição que eu quero falar com você aqui diante desse texto: o vencedor é alguém que aceita desafio. Diga para essa pessoa que está do lado assim: meu irmão, o vencedor é alguém que aceita desafios. Essa declaração do apóstolo Paulo está dizendo bem assim: eu lutei, eu combati, eu aceitei os desafios que me foram colocados pelo Senhor. Eu não arreguei, eu não fugi, não. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: eu lutei, eu combati. Isso é um desafio. E nós precisamos aceitar os desafios que a vida nos propõe todos os dias. Todos os dias a vida, ela nos desafia a algo. Mas o Senhor também está nos desafiando. Precisamos aceitar o desafio de ser um cristão genuíno. Precisamos aceitar o desafio de ser um verdadeiro cristão diante de um mundo cheio de pânico, de mazela, um mundo corrompido, um mundo que está em busca apenas do prazer, da sua própria vontade. Nós precisamos aceitar o desafio dado por Deus para sermos verdadeiros cristãos. Para você estar aqui nessa noite, foi uma noite de desafio. E quando nós lemos o relato da conversão do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele começa a sua vida com Cristo já diante do quê? De um desafio.
E eu quero dizer para você, o desafio tanto ele vem para quem está iniciando na fé, mas o desafio também vem para um crente que tem 50, 60 anos de cristão. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, eu não sei nem se você aceitou a Jesus como único e salvador da tua vida, mas eu quero dizer para você, a nossa vida ela é feita de desafios. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E eu quero que você entenda quem foi desafiado. O que foi que Deus desafiou o apóstolo Paulo a fazer. E vou dizer para você, e hoje você pensa bem assim, pastor, é muito difícil ser crente. Eu estava conversando aqui com o Jariston, eu falei, no meu tempo, quando eu era da igreja do interior, eu tinha que tomar banho no rio, de calça e de camisa. Eu não podia tomar banho no rio, de short. Eu não podia tirar a camisa para tomar banho. Dentro das nossas casas, as televisões não podiam entrar, porque era o olho do diabo. Na minha época, as irmãs não podiam raspar as pernas. As irmãs tinham que usar apenas a saia para debaixo do joelho. Você acha que não era um desafio ser cristão naquele tempo? Era um desafio. E muitas vezes quando nós olhamos um desafio como esse, nós achamos que é sofrer, nós achamos que é pagar um preço. Mas hoje eu quero desmistificar isso e quero dizer para você, isso não é pagar preço. Você vai ver o que é pagar preço. Hoje você vai entender o que é sofrer pelo Evangelho. A igreja não está sofrendo pelo Evangelho. Nós podemos pregar muito bem o Evangelho aqui, mas existem algumas cidades que os pastores não podem mais pregar e falar a verdade, porque as igrejas estão sendo fechadas, pastores estão sendo presos. E não muito distante, eu quero dizer para você, isso vai acontecer também na nossa nação, no nosso país e na nossa cidade. Aí, de fato, nós seremos desafiados a sermos, de fato, um verdadeiro cristão. Hoje todo mundo fala que é cristão. Hoje todo mundo fala, eu sou de Cristo, eu sou filho de Deus. Eu nunca vi ninguém falando que é filho do diabo. Você já ouviu alguém falando que é filho do diabo? Todos falam que é filho de quem? Aí você vai dar uma olhada na vida dele. Aí você vai dar uma olhada na biografia da vida dele. É uma vida toda pregressa. Mas o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, ele é desafiado a fazer algo. Eu quero compartilhar com vocês. Atos 9, 1 ao 16. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo perseguia cristão como agulha no palheiro. Ele queria matar, ele queria prender. O apóstolo Paulo, ele não podia ver nenhum lugar onde estava um lugar como esse, que ele queria chegar e acabar com a festa dos crentes, dos cristãos. O prazer de Paulo era prender cristão. Quero deixar bem claro para você, qual era o prazer de Paulo? Paulo, ele foi fazer uma viagem, e antes dele fazer a viagem dele, Maurício, sabe o que ele fez? Me deu uma carta, me deu autorização, que eu quero pegar todo crente que tiver na minha frente. Léo, o cara não conseguia nem tirar uma férias em paz. A férias dele era pegar crente. Eu vou sair de férias, Ana, mas nas minhas férias, se eu encontrar um cristão, eu quero prender ele. Vem comigo. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram no caminho, assim homens como mulheres, levassem preso para Jerusalém. Se eu encontrar alguém, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero prender esse povo. Nós temos que acabar com esse povo. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus,
A quem tu persegues? Mas espera aí, ele não perseguiu os cristãos? Quando você persegue um pequeno Cristo, quando você persegue um crente, eu quero deixar bem claro para você, você está perseguindo o próprio Cristo. Desde o dia em que você aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador, se alguém que está querendo te tocar, está tocando no próprio Deus. Você tem noção, Evandro? Ele estava pensando que ele estava à procura dos crentinhos. Não, ele estava à procura do verdadeiro Cristo. Mas levanta-te e entra na cidade aonde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então Saulo se levantou da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-se pela mão, levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada pôde comer e nada pôde beber. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e ele impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Agora presta atenção aqui, que eu quero parafrasear esse texto. Imagina aqui, Evaldo, você está sabendo que alguém mata cristão, você está sabendo que alguém prende cristão, você está sabendo que alguém odeia cristão, aí de repente Deus pega e te dá uma visão, e a visão que Deus está te dando é: eu quero que você imponha as mãos sobre essa pessoa que está me procurando, aquele que me persegue, aquele que mata cristão. Qual seria a sua resposta? Qual seria o seu posicionamento? Aqui que eu quero dizer para vocês, o primeiro desafio, vocês vão ver o desafio para quem era cristão há muito tempo, Ananias, mas um desafio que foi dado para Saulo, no primeiro momento. Ananias sendo crente, o Senhor desafia ele. Eu quero dizer para você hoje Deus te trouxe aqui dentro desse prédio, hoje Deus te trouxe aqui dentro desse prédio, e Ele vai te desafiar a fazer coisas que talvez você não quer fazer. Ele vai te desafiar, porque Ele vai tirar você da zona de conforto. Ele vai te desafiar, sabe por quê? Porque nós estamos nas últimas horas, e o desafio vai ser lhe proposto. E qual será a sua resposta? Ananias podia fugir, Ananias podia recuar, mas ele não fez isso, e ele vai tentar argumentar com Deus. Agora, o que eu acho interessante, mesmo ele talvez não gostando, ele vai querer argumentar com Deus. Olha o que ele fala, presta atenção. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos nós temos ouvido a respeito desse homem, esse homem é mau. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Esse camarada é ruim demais, Senhor. Como que o Senhor quer que eu vá ter um homem desse? E para aqui, ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Ele já saiu de lá, já com um papel na mão, e ele vai prender todo mundo que estiver na frente dele. Como que o Senhor me manda fazer uma parada dessa? Mas o Senhor disse a Ananias: aleluia, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aquele que perseguia os cristãos passaria a ser perseguido por pregar o Evangelho. Esse homem já inicia a vida cristã sendo perseguido. Nós temos que aprender a aceitar os desafios que Deus coloca sobre as nossas vidas. Paulo, no primeiro
momento ele é chamado: você vai sofrer por carregar o meu nome, Paulo. O meu desafio para você, Paulo, é pregar o Evangelho. E quando você estiver pregando o Evangelho, Paulo, você vai ser perseguido. Você aceita esse desafio, Paulo? Você aceita pregar o meu nome? E o Senhor hoje está nos desafiando a ser verdadeiros cristãos, irmãos. Nós somos hoje desafiados para ser homens melhores e mulheres melhores. Nós precisamos ser homens. Nós somos desafiados a ser homens no meio de uma sociedade falida. Irmã, você está sendo desafiada por Deus para ser mãe e esposa em um mundo corrompido, onde não existe mais parâmetro daquilo que é certo e daquilo que é errado. Estão querendo nos enfiar a goela abaixo de como nós vamos ensinar os nossos filhos. Mas você está sendo desafiada por Deus hoje. Ensina o teu filho baseado na minha palavra e nos meus estatutos. Nós somos desafiados por Deus. Você precisa ser desafiado, filho, a obedecer os teus pais. Quando o teu pai fala, parece que é uma mula falando, a parede falando. Não, nós somos desafiados hoje por Deus para dar ouvido à voz dos nossos pais. Nunca houve-se uma geração de tanta desonra com os pais como nos nossos dias de hoje. Não fala isso não, pastor, nós estamos no culto do amigo. Eu estou sendo desafiado por Deus para trazer essa verdade ao seu coração. Porque talvez a semana inteira você só recebe tapinha nas costas, nego te chamando você para cachaça, chamando você para a zona e chamando para você trair a tua esposa e permitir o teu filho ficar 24 horas antenado dentro do celular e na televisão. Mas hoje eu vim aqui para dizer para você, você está sendo desafiado por Deus a ser um homem diferente diante de uma geração corrompida. Você sabe o que foi que esse camarada recebeu por esse desafio? Abra as Bíblias de vocês. Você quer saber o que é sofrer pelo Evangelho? Você quer saber o que esse camarada passou por pregar o Evangelho? Abra as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 11, e versículo de número 23 a 27, que nos diz bem assim: eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de um açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, me bateram. Uma vez eu fui apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Eles comiam comigo, sentavam na minha mesa, mas eles eram falsos. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Esse foi o desafio proposto por Deus para Paulo, e ele aceitou sofrer pelo Evangelho. Você tem noção, Mário, o que é isso? Sofrer pelo Evangelho? Ser rejeitado pelo Evangelho? Nunca houve-se uma geração que desiste tão fácil das coisas como hoje. Eu estou divorciando por qualquer coisa, eu estou saindo da empresa por qualquer coisa, eu estou abandonando o barco por qualquer coisa. Não, as pessoas não aceitam mais desafios. Você vai ver a carteira de trabalho dele, não sabe em quanto serviço ele trabalhou e no exato momento ele está desempregado. Sabe por quê? Porque ele não aceita desafios. Mas o Pai te trouxe hoje aqui. Se você quer ser um vencedor, o primeiro
A primeira lição de um vencedor é que ele aceita desafios. E você sabe como é que Paulo chamou tudo isso que ele passou pregando o Evangelho? Um bom combate da fé. O bom combate da fé. E você sabe, diante de tudo isso, quando ele fala, eu combati o bom combate, ele não está lamentando, ó luta, ó vida, ó prova, ó tribulação. Ninguém sabe o que eu passo, ninguém dorme do meu lado, ninguém sabe o que passa dentro de mim. Ó céus, ó vida, eu sou sofredora, eu sou sofredor. Não, Paulo não está falando isso. Paulo não quer rasgar a alma dele, ele não quer vomitar em ninguém e dizer, não, a minha vida não vale nada não. Ele está dizendo, ei, eu passei tudo isso. Eu combati, eu estou querendo dizer para você, eu lutei, eu não arreguei. Eu não abandonei aquilo que foi colocado na minha mão. Não, eu não estou reclamando não. Eu estou dizendo para você, eu não fugi. Eu não deixei ninguém na chapada, de maneira nenhuma não. Queriam me matar. Paulo foi colocado como um cachorro morto para fora da cidade. Bateram tanto nele, jogaram ele para fora da cidade. Como morto. E ele se ressurge das cinzas para poder pregar o Evangelho. Sabe? Todos nós seremos desafiados por Deus. Abraão foi desafiado por Deus para ser pai das nações. Jacó foi desafiado por Deus para ser Israel. José foi desafiado por Deus para sair da prisão e se tornar o governador. Moisés foi desafiado por Deus para ser o libertador do povo de Deus. Davi foi desafiado por Deus por ser o caçulinha que cuidava das ovelhas para ser rei. Pedro foi desafiado por Deus. Larga de pescar peixe, você vai pescar almas para mim agora. E Paulo foi desafiado por Deus para sofrer por causa do Evangelho. Você aceita o desafio hoje de ser verdadeiro cristão? Parar com essa fachada? Você aceita o desafio de ser um homem casado? Parar de ficar brincando de arrancar a aliança do dedo? Você aceita o desafio de ser uma mulher casada, saber que você tem uma filha, você tem filhos para poder cuidar? Você aceita o desafio? Aceita o desafio que Deus está colocando para você agora. Você aceita o desafio de ser um líder? Você aceita o desafio de manter essa obra? Essa obra não é mantida por órgãos públicos. Aceita o desafio, você está aqui, aceita o desafio. Eu sou um mantenedor, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante. Aceita o desafio, Deus tem colocado na tua mão. Aceita o desafio. Até quando você vai ficar esquivando? Eu aceitei o desafio de ser esposo da Daniela e não me arrependo. Eu aceitei o desafio de ser pai de Gabriela e de Vitória. Eu sou um homem casado, pai de 2 meninas. Eu aceitei esse desafio. Aceita o desafio que Deus está colocando sobre a tua vida agora, meu irmão. O verdadeiro vencedor é aquele que abraça o desafio. O vencedor é aquele que responde o desafio que o Senhor lhe coloca. O vencedor é aquele que, mesmo não estando pronto, se dispõe e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha o que Eclesiastes 9:10 nos diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Eu fui desafiado por Deus para ser pastor, e vou dizer para você, e se eu fosse dar ouvido a muitos pastores, eu não teria subido aqui em cima desse púlpito. Evandro, é difícil demais ser pastor, é doloroso demais, é não sei o que lá mais, é não sei o que, é não sei o que. Não. Você não vai falar para mim perto de mim, não. Eu tenho prazer de ser pastor. Eu fui desafiado por Deus. Eu tenho prazer de fazer aquilo que faço. Agora você pega e me faz uma faculdade de advocacia, de direito.
você vai lá e pega o canudo, você vai lá e pega o canudo, e todo dia é um suplício para você fazer o que você faz. Eu tenho prazer de fazer o que estou fazendo aqui nessa noite. Quantos querem ser desafiados por Deus aqui nessa noite? Quantos querem ser desafiados por Deus aqui nessa noite? Vamos lá, que meu tempo está acabando. Segundo, o vencedor é aquele que persevera até o final. Diga para essa pessoa, diga para ela, não é algum dia, não é só uma estação, mas diga para ele, é até o final. Fala para ele, você tem que perseverar até o final, até o fim. O texto nos diz bem assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O segundo aspecto aqui, ele me chama a atenção, sabe por quê? Dessa biografia de Paulo, é que ele diz bem assim: eu completei a minha carreira. Isso fala de alguém que é constante. Isso fala de alguém que não parou no meio do caminho. Isso fala de alguém que foi resiliente. Isso fala de alguém que aguenta a pressão tanto de pessoas e do próprio Deus. Porque ele recebeu uma pressão do próprio Deus. Qual foi a pressão do próprio Deus? Você vai ter que sofrer por minha causa. Ele aguentou essa pressão. Ele não pelejou uma semana. Ele não pelejou por apenas um mês. Mas ele lutou a vida toda. Ele foi corajoso, ele foi constante toda a vida. Não importa como você iniciou, importa como é que você vai terminar. Nós temos uma boa iniciativa, mas nós temos uma péssima acabativa. Não é o começo das coisas, mas sim o fim das coisas. Quantas faculdades você já começou e não terminou? Quantos livros você começou a ler e nunca terminou nenhum? Quantas vezes você começou a ler a Bíblia e nunca chegou nem no livro de Êxodo? Você tem até uma boa iniciativa, mas uma péssima acabativa. Vocês estão entendendo o que o pastor José está pregando aqui ou está difícil? Posso continuar pregando aqui ou não? Dá uma olhada para essa pessoa que está falando, meu irmão, está servindo para você? É difícil escutar uma palavra dessa, sim ou não, irmãos? Sabe por quê? Nós estamos diante de pessoas que pessoas não conseguem o quê? Permanecer em nada. Nunca vai até o fim. Sempre elas dizem bem assim: eu já fiz tudo aquilo que podia ser feito. Mas você sabe, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando, ele não ficou apenas durante alguns meses, não, ele ficou a vida toda. Ele ficou o tempo todo, ele combateu o tempo todo. E hoje muitas vezes quando eu encontro algumas pessoas que fazem muito tempo que eu não encontro, elas olham para mim, e aí, como que você está? Eu falo, do mesmo jeito. Fazendo o quê? A mesma coisa. Mas como na igreja ainda? Eu falei, igreja. Pregando. Cuidando de gente. Se você... Pessoas que me conhecem aqui há muito tempo, o Jariston falou bem assim, Josiê, quando eu me converti, eu ouvi falar de você. E hoje eu estou podendo te conhecer. E antes mesmo dele me conhecer, eu já fazia a coisa aquele tempo e continuo fazendo hoje. Se você me encontrar na praia, você vai me ver fazendo a mesma coisa. Eu vou estar de sunga, mergulhando na praia, tomando meu tereré, mas sendo o pastor que sou. Se você me vê em qualquer lugar, eu continuo. Se você me encontrar dentro de um campo de futebol, se você me encontrar dentro de uma quadra de tênis, eu vou continuar sendo o homem de Deus que sempre fui. Eu não sou camaleão. Eu não mudo de roupa, eu não mudo de personalidade dependendo do lugar que sou, não. Eu continuo sendo o mesmo. O apóstolo Paulo, ele teve a vida até o término da vida dele, sendo o homem que o Senhor lhe propôs que ele fosse. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o padrão de Paulo. E o padrão de Paulo era o mesmo padrão de Jesus Cristo. Jesus Cristo que esteve aqui, Jesus Cristo fazia a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez. Foi incumbido que Jesus deveria morrer na cruz.
E quando ele termina, ele fala bem assim: está consumado, tetelestai, a obra que o Senhor me deu, Pai, eu estou cumprindo. Jesus viveu aqui nessa terra 33 anos. Não foi que Jesus viveu pouco tempo, não, mas era o tempo que o Pai tinha para ele. Matusalém viveu na terra, você sabe quantos anos? 969 anos, e na Bíblia não relata nada que Matusalém fez. Eu me encontrei ontem com o pastor tem 31 anos. E quando eu comecei a conversar com ele, eu falei assim: vou completar 45. Mas ele está cumprindo o propósito de Deus. E o ministério dele já se fazem 10 anos. Então com quantos anos que ele começou a pastorear? Não é o tempo, não é a idade, é aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você não sabe quanto tempo tu vai viver, você não sabe quanto tempo tu vai ficar aqui na terra, mas o tempo que Deus te colocou na tua mão para que você cumpra um propósito, apenas aceita o desafio e faça aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, meu irmão. Hoje eu queria ficar quieto, e a minha filha falou: pai, joga isso aqui comigo. Pai, joga isso aqui comigo. Joga isso aqui comigo, pai. Eu falei: minha filha, o pai quer ficar quieto. Pai, joga isso aqui comigo, pai. Eu falei: tá bom, filho, eu vou jogar com você. Você não tem noção, ela pulou dessa altura da cama, saiu correndo e foi lá e pegou jogo imobiliário. Ela foi e pegou o jogo imobiliário. Você não tem noção da alegria do coração dela. E ela começou a jogar comigo, e ela começou a me ensinar o jogo, começou a falar. Cadê a Gabriela? Vem cá, filha. Vem cá, meu amor. A Gabriela um dia teve a idade dela, mas hoje não. Hoje ela não joga mais campo imobiliário comigo. Ela não joga campo imobiliário comigo. Mas você sabe, no tempo que a Gabriela era pequena, eu aproveitei toda a infância com a Gabriela, brincando com ela. E o que eu tenho que fazer agora? A mesma coisa com a Vitória que está vindo. São diferentes de idade, mas aquilo que eu fiz com ela, eu tenho que fazer também com a Vitória. Te amo, filha. Sabe? Esse é o tempo. Se esse é o tempo de você amar a tua esposa, ame ela. Permaneça. Você não sabe mais quantos anos você vai viver. Para o lugar que você vai, meu irmão, já está tudo pronto, você tem que fazer aqui. Nós estávamos com a menina pulando no encontro. Ela estava expulsando o demônio, orando pelas pessoas. Na segunda-feira, uma veia da cabeça dela estourou e ela morreu. Deixou uma criança de 8 meses. A nossa vida, ela é muito rápida. O Senhor está dizendo para você: aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para fazer, faça. O vencedor é aquele que permanece fazendo as coisas todos os dias. O vencedor não é aquele que olha para o tempo. O vencedor não é aquele que olha para a situação. Se ninguém vem no prédio para adorar, ele vem. Se ninguém quer levantar a mão para adorar, ele adora. Se ninguém quer ser um bom esposo, ele é. Se ninguém quer ser um bom filho, ele é. Se ninguém quer ser nada, ele continua sendo genuíno filho de Deus. Ele não se move com situações. Ser vencedor é perseverar todo dia, o tempo todo. Se o tempo está bom, ele continua. Se o tempo está ruim, ele continua. Se está chovendo, ele continua. Se está doente, ele continua. Se está com espinho, ele continua. Se está fazendo sol, ele continua. Se tem abundância, ele continua. Se está com escassez, ele continua. Ele não depende de situação. Ele continua fazendo aquilo que Deus propôs para ele fazer. Vocês estão entendendo o que o pastor está pregando? Ser vencedor persevera a todo momento. Na parábola do semeador, quando Jesus relata que uma parte da semente caiu no terreno pedregoso, Ele está dizendo que aqueles que receberam a palavra com alegria, mas quando a chapa esquentou, eles desanimaram, eles desistiram. Sabe, não desista do teu Deus,
porque Ele jamais vai desistir de você. Comece sim, mas eu quero dizer para você, o fim das coisas são muito melhor. O importante é a acabativa, não é a iniciativa, não. Quer escrever uma vida, quer escrever uma vida vitoriosa, quer que alguém fale bem de você, ei, então, continua fazendo bem, mesmo que as pessoas estejam te tratando mal, mesmo que estejam falando de você, continua fazendo bem. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Para finalizar, terceiro, o vencedor é aquele que persevera. O vencedor é aquele que preserva uma fé viva. Diga para essa pessoa que está falando assim, meu irmão, preserva uma fé viva. Diga para ele, tem sangue nos olhos. Os olhos ainda continuam brilhando. Primeiro ele fala bem assim, eu lutei. Eu não lutei por um tempo. Eu fui até o final, eu perseverei, eu não desisti. Não parei no meio do caminho, tudo aquilo que Deus me pediu para poder fazer, eu fiz. Mas no final, eu guardei o quê? A fé. Eu guardei o quê, pastor? A paixão. Eu guardei o quê, pastor? A mesma intensidade. Eu não sei você, irmãos. Mas todos os dias que eu olho para minha esposa, Leandro, parece que eu estou vendo aquela garotinha de cabelinho caracolado entrando na igreja Assembleia de Deus. O meu fogo, irmão, o meu coração queima por ela desde o dia que eu vi até o dia de hoje. Eu sou apaixonado por essa minha mulher, meu irmão. Sou apaixonado. Já se fazem quase 20 e... Não, mas eu vou falar para você, eu acho que já 22 anos. 22 anos. Vou falar para você, 22 anos. Eu vou falar para você. E eu tenho o mesmo coração pela minha esposa. 22. Você sabe? O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando algo. Mesmo diante de todas as adversidades que ele enfrentou. Mesmo diante de todos os desafios. Mesmo diante de todos os espinhos. Mesmo diante de todos os açoites. Ele está nos dizendo bem assim, eu continuo o mesmo. Eu continuo intenso. Eu continuo com a mesma fé. Sabe o que acontece? Existem muitas pessoas que não saíram do casamento. Existem pessoas que ainda continuam casadas. Dormem até na mesma cama. Eu quero falar isso aqui para os casais. Você até está dormindo com a tua esposa, mas você não tem a mesma paixão do que antes. Hoje tanto faz se ele fica na sala, tanto faz se ele vai dormir em casa, tanto faz se ele fica no boteco, tanto faz se ele fica na mesa de sinuca, tanto faz se ele fica no campo de futebol, tanto faz, você não tem mais aquela paixão, teus olhos não brilham mais para ele. Quando eu saio de casa, irmãos, eu fico desesperado para poder voltar. Fico desesperado para voltar para minha casa, para o colo da minha esposa e para o colo das minhas filhas. O que significa isso? Paixão. Eu continuei anos, estou fazendo anos. O apóstolo Paulo falou assim, olha, tudo aquilo que o papai colocou na minha mão para poder fazer, eu fiz. E eu estou chegando no término da minha carreira, já com rugas. E eu continuo com a mesma fé. Eu continuo com o mesmo vício, com o mesmo vigor. Se você ainda não entendeu isso, eu quero explicar para você. É possível você estar aqui dentro. É possível você estar liderando uma célula. É possível você estar cantando, tocando. É possível você ter filhos. É possível você estar casado, casada. Porém,
você não tem mais brilho nos seus olhos, você não tem mais paixão, você não tem mais fé diante de nada daquilo que você está fazendo. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 2, 21, meu amor. Te amo. Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo de número 7, olha o que nos diz. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz-lhe aquele que diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, tanto do teu labor como da tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus. Você não consegue comportar os homens, você não consegue andar com os homens maus. E que puseste em prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E você olha para eles e diz que eles são mentirosos. Você tem perseverado, você tem suportado as provas pelo meu nome, você não tem deixado se esmurecer. Agora, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, da onde caíste, arrependa-te, e volta a praticar as primeiras obras, senão venho a ti e removerei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo o teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Sabe o que Deus está falando aqui para a igreja de Éfeso? Vocês têm trabalhado muito, vocês fazem as coisas, vocês pegam na chincha, vocês têm trabalhado, o labor de vocês é maravilhoso, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo tudo mecanizado. Vocês estão fazendo tudo por fazer. Você só vem aqui e levanta a mão para levantar. Você só canta por cantar. Você só oferta por ofertar. Você só dizima por dizimar. Você só se deita do lado da tua esposa por se deitar. Você só senta e leva os seus filhos da escola por levar. Mas você sabe, você não tem mais brilho nos olhos. Você não tem mais alegria naquilo que você faz. Você sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Volta. Volta lá onde você caiu. Presta atenção. E volte a fazer tudo aquilo que você fazia com amor, com alegria. Você se lembra quando você chegou aqui na comunidade? Você falou que essa igreja era a igreja, o teu número. Você falou que, meu Deus, essa igreja, esse meu pastor é o pastor. Esse é o melhor lugar da face da terra. Mas você sabe o que aconteceu com o decorrer dos dias? As lutas vieram, os problemas vieram, as dificuldades vieram. Olha como você se encontra hoje, sem brilho nos olhos. Você está apático, você está apática, você está distante. Tanto faz como tanto fez para você vir ou não vir no prédio. Tanto faz como tanto fez você se relacionar com o corpo de Cristo. Sabe o que significa isso? Lembra do lugar aonde você caiu e volte ao primeiro amor. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, que até o término da vida dele, ele combateu o bom combate. Nós não podemos abaixar a guarda. Muitos começaram muito bem o ano, muitos começaram fazendo muitos projetos, mas hoje nós estamos no mês 7, e muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão cabisbaixas, mas o Senhor está dizendo para você: não pare, não pare de fazer o bem, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de liderar, não pare de ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Não pare. Pastor, é que o senhor não conhece, pastor, a minha vida. São tantas coisas, pastor, que eu tenho passado, tantas adversidades. Como é que eu vou prevalecer? Pastor, é muito difícil. Se você estivesse na minha pele, pastor, você entenderia o que eu estou passando, enfrentando. Mas o Senhor está dizendo para você: prevaleça, permaneça. Quando Caleb e Josué receberam uma promessa de Deus, eles tinham apenas 40 anos.
E a palavra de Deus nos diz que quando o Caleb está completando 85 anos, ele toma posse daquilo que Deus havia prometido para ele, que havia sido liberado por Moisés. Ele diz bem assim: olha, eu estou com a mesma força, eu estou com a mesma gana, eu estou com o mesmo sangue nos olhos, tanto para entrar, tanto para sair, tanto para guerrear, para fazer qualquer coisa, pode contar comigo. Você sabe? O verdadeiro vencedor é aquele que termina guardando o quê? A fé. Há muitas pessoas que talvez estão hoje aqui, mas você talvez está paralisada no teu casamento, você está paralisado no ministério, você está paralisado em muitas áreas, e o Senhor está dizendo para você nessa noite: não é tempo de você parar, é tempo de você levantar a guarda e prosseguir, combater o combate da fé. Como o pastor Ricardo falou, eu gosto de contar história, eu quero contar uma história para vocês aqui para finalizar essa mensagem. Conta-se a história de 2 missionários quando eles tinham 20 anos de idade. Eles foram enviados para a África. E lá na África eles trabalharam. Na África eles pregaram o Evangelho e ganharam muitas vidas para o Senhor. Depois de 40 anos pregando, depois de 40 anos ministrando naquela terra distante, eles se aposentaram e chegou o momento deles voltarem para a América. E quando eles embarcaram dentro do navio, aquele missionário com o rosto cheio de rugas, olhou para sua esposa, com lágrima nos olhos, e disse bem assim: como vai ser que o povo nosso vai nos receber nos Estados Unidos? E a viagem toda eles ficaram conjecturando de como era, depois de 40 anos trabalhando, de que forma os americanos receberiam eles. E quando estavam chegando próximo da América, o comandante fala naquele microfone: atenção passageiros, quando nós estivermos apartando o navio, ou quando nós apartarmos o navio, ninguém se mova, e ninguém se mexe dentro do navio, porque nós queremos fazer uma honraria com algumas pessoas de dentro desse navio. E naquele exato momento o coraçãozinho do missionário e da missionária começaram a balbuciar, eles começaram a: nossa, eles vão nos esperar com muitas coisas, o que eles vão fazer por nós? Eles começaram a criar muita expectativa. E de repente, quando desce a rampa do navio, é colocado um tapete vermelho. E diante daquele tapete vermelho tinha uma frase, uma faixa: sejam bem-vindos à América. E o coraçãozinho deles começaram a balbuciar. E de repente, o comandante pega o microfone e fala: hoje nós queremos receber na América os nossos caçadores de elefante. Eles estão trazendo para a América a maior carga de marfim que a América nunca recebeu. E eu quero que vocês recebam eles com alegria. E começaram a soltar fogos. E começaram todo mundo a ovacionar e começaram a tocar a música, o hino nacional dos Estados Unidos. E naquele exato momento, aquela missionária começa a chorar. Ela começa a chorar e olha para o seu esposo e fala: eles não lembraram de nós. E aquele missionário com lágrimas nos olhos e diz para ela assim: amor, a nossa casa não é nessa terra. Nós estamos aqui apenas de passagem. E aquele que vai nos receber no céu é o próprio Deus, por tudo aquilo que nós fizemos naquela terra. Sabe? Tudo aquilo que você tem feito, talvez você está querendo recompensa de homens. Você quer recompensa do teu pastor, você quer recompensa da tua esposa, você quer recompensa do teu esposo, você quer recompensa do seu líder, você quer que ele te coloque no pedestal. Ava-te, ai meu lindo. Não. Você será galardoado pelo próprio Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para apenas dizer para você: não desista, não retroceda, não recue, continue trabalhando, continue servindo, continue tratando as pessoas amavelmente. Se te der um tapa no rosto, vire o outro. Se chamar para você para caminhar 1 milha, caminhe 2. Combate o combate da fé, complete a tua carreira e guarde aquilo que o Senhor tem colocado sobre a tua mão.